A gente vai mergulhar hoje numa história, nossa, uma das narrativas mais fundamentais sobre desespero, sabe? Sobre conflito e sobre uma promessa divina que ninguém esperava. Essa é a história de Agar e Ismael. Bom, vamos direto para o centro do drama. São as palavras da própria Sarai para o marido dela, Abrão. Já dá para sentir o peso, né? A urgência, a dor que está por trás dessa proposta, que é o que basicamente dá o pontapé inicial para tudo que vai acontecer. Então, para a gente entender por que ela chegou nesse ponto, essa medida tão drástica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Eles já estavam em Canaã, há uma década, 10 anos. Pensa só, numa cultura em que ter um herdeiro era simplesmente tudo, a pressão em cima da Sarai devia ser uma coisa imensa. É aí que a Sarai bola um plano. Se a gente parar para pensar, do ponto de vista dela, era uma coisa bem pragmática, quase um acordo de negócios mesmo. Passo 1. Ela oferece a serva dela, a Agar, para o Abrão. Passo 2. O filho que nascesse seria, na prática, considerado dela de Sarai. E o passo 3. O Abrão topa. Parece simples, né? E olha só, no começo o plano dá super certo. Funciona que é uma beleza. A Agar engravida. Problema resolvido, certo? Bom, talvez não. E é aqui que a solução vira o grande problema. A coisa desanda muito rápido. A perspectiva da Sarai é bem clara. Agora que ela concebeu, eu sou menosprezada. Quer dizer, a gravidez que era para ser a solução foi desprezo. E para Agar, qual consequência para ela? A Sarai começa a maltratá-la tanto, mas tanto, que ela precisa fugir. Aquela aparente vitória virou um conflito gigante. E esse momento, esse é o grande ponto de virada da história. A Agar, grávida, sofrendo, não vê outra saída. A única coisa que ela consegue fazer é fugir. Ela literalmente troca a opressão que vivia na casa da Sarai pela dureza do deserto, um lugar implacável. E é lá, sabe, no meio do nada, completamente sozinha, perto de uma fonte de água, que o anjo do Senhor a encontra. E a primeira pergunta que ele faz vai direto ao ponto, é muito incisiva. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? É uma pergunta que, na verdade, força ela a encarar quem ela é e a situação desesperadora em que se meteu. E a resposta da Agar é direta, honesta, resume tudo numa frase. Eu tô fugindo da minha senhora Sarai. Sem desculpas, sem tentar explicar demais, só a verdade nua e crua da fuga dela. O que acontece em seguida é realmente fascinante. O anjo dá uma ordem que, vamos combinar, parece quase cruel. Volte e se submeta à sua senhora. Mas, junto com essa ordem super difícil, vem uma promessa. E é uma promessa que vai mudar completamente o jogo. E aqui está o ponto central de tudo. Eu vou multiplicar tanto a sua descendência que não vai dar nem para contar. Pensa um pouco nisso. A Agar, ela era uma serva, uma fugitiva, sem status nenhum, sem poder algum, e é para ela que estão prometendo uma descendência gigantesca que não dá nem para contar. É praticamente a promessa de uma nação. E essa promessa fica ainda mais pessoal, mais íntima. O filho que ela está carregando vai ter um nome, Ismael. E por quê? Porque Ismael significa Deus ouve. O nome do filho dela seria para sempre uma lembrança de que o sofrimento dela, a aflição dela, foi ouvida. Só que essa promessa também vem com uma profecia bem complexa, um lado meio agridoce. Ismael seria um homem feroz, a mão dele seria contra todo mundo e a mão de todo mundo contra ele. Ele viveria em conflito com os próprios parentes, ou seja, é um futuro de muita luta que está sendo desenhado ali, tanto para ele quanto para os seus descendentes. E aí acontece uma coisa realmente incrível. A Agar, a serva, a fugitiva, ela dá um nome para Deus, ela diz, tu és o Deus que me vê. Imagina, no momento em que ela era mais invisível para o mundo, ela se sentiu completamente vista. Isso é um ato de um poder, de uma teologia pessoal que é impressionante. E esse momento foi tão marcante, mas tão marcante, que o próprio lugar onde tudo aconteceu ganhou um nome para comemorar isso. Bir Lai Hawaii, que significa o poço daquele que vive e me vê. A própria geografia do lugar ficou marcada para sempre por esse encontro. Então, fortalecida por essa promessa, por esse encontro, Agar faz exatamente o que foi ordenado a ela. Ela volta para a casa de Abrão e Sarai, e lá ela dá à luz o seu filho. E só para a gente ter uma noção do tempo que passou, a narrativa faz questão de registrar um detalhe. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. 86. É um número que realmente reforça o tamanho da espera e a importância desse nascimento.
E fica essa reflexão no final, né? Como é que um plano que nasceu do puro desespero humano, um plano que levou a tanto conflito, a uma fuga, como que isso pôde se tornar a origem tão improvável